Glória a Deus, toda honra seja dada a Jesus, nosso Senhor, por essa oportunidade boa que Ele nos concede estarmos aqui mais uma vez para ouvirmos da palavra dEle, oportunidade boa que Ele nos concede. Nós precisamos ser gratos a cada dia pela mão misericórdia do Senhor que está sobre nós e nos ajuda a vencer a cada dia a nossa vida aqui na jornada dessa terra. Que a graça e a paz de Deus seja com você. Deixe uma mensagem ao seu coração que se encontra no livro de João, no capítulo 6 e no versículo 25. E achando-o na outra banda do mar, disse-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que vós me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Trabalhais não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dai-nos sempre deste pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me viste, e contudo não credes. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Glória a Deus por essa palavra. Aqui Jesus foi procurado pela multidão. Eles foram perto de onde Jesus havia multiplicado o pão da última vez, que era na região de Tiberíades. E chegando lá, achou os barquinhos lá sem ninguém e saíram à procura de Jesus. E quando o achou, eles foram para Cafarnaum em busca de Jesus. Quando o achou, questionou para ele onde que ele estava. E Jesus logo já foi dizendo: vocês me buscam não pela comida que não perece, mas vocês têm me buscado pelos sinais que vocês têm visto. Vocês têm me buscado porque comeram do pão e saciaram. E Jesus ali deu um alerta para aquela multidão: trabalhe não pela comida que perece, mas trabalhe pela comida que permanece, para a vida eterna, a qual Deus vos dará. O Filho do Homem vos dará. Para isto o Pai, Deus, o selou. E ali aquela multidão interrogou Jesus a respeito do que faria para poder ter desse pão, o que ele tinha que fazer para executar as obras de Deus. E Jesus lhes disse que vocês creiam naquele que ele enviou, porque aquele povo estava incrédulo. Eles viam os milagres de Jesus, viam o que Jesus estava fazendo, os grandes prodígios que Jesus estava fazendo, mas não criam que ele era o Cristo, aquele que devia de vir ao mundo. Disse Jesus: na verdade vos digo, Moisés vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Quantas vezes nós hoje não buscamos também do pão do céu? Não cremos? Quantos não creem em Jesus? Porque o pão que desce do céu de Deus é aquele que dá vida ao mundo. E Jesus disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome. Jesus fez essa promessa ali para aquela multidão e a mesma promessa para nós. Todos aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. Então nós precisamos todos os dias ir após Jesus, buscar esse pão
buscar dessa água que Ele tem, para que nós possamos saciar a nossa sede, matar a nossa fome. Aquele que anda em Deus, ele recebe o alimento que vem do céu, esse pão que vem do céu. Mas já vos disse que também vós me viste e contudo não credes. Todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Jesus não lança ninguém fora. Todos aqueles que se achegam na presença de Deus, Ele o recebe. Então, é uma maravilhosa palavra para nós, que a gente possa se chegar na presença de Deus todos os dias, buscar a presença de Deus todos os dias, porque aquele que se achega a Deus, aquele que se achega a Deus em oração, aquele que se achega a Deus em uma vida consagrada, de maneira nenhuma ele lançará fora. Às vezes pode alguém pensar, Deus não me responde, Deus não, eu sou indigno da presença de Deus. Não, Jesus nos comprou com seu sangue, seu precioso sangue, custou muito caro. O valor de uma alma custa muito caro, mais do que o mundo inteiro tem o valor de uma alma, diz as Escrituras. Então nós precisamos nos chegar na presença de Deus, porque Ele é esse pão. Nós precisamos saciar do pão do céu, como Jesus disse aqui. Vocês me buscam não pela comida que permanece, mas vocês me buscam pela comida que perece. Jesus estava ali falando, Jesus tinha feito um grande milagre, que foi a multiplicação dos pães, e aquela multidão atrás procurando, mas não criam. Eles perguntaram, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e criamos em ti? Que operas tu? Eles haviam acabado de comer do pão multiplicado que Jesus tinha feito, aquela grande maravilha. E olha a pergunta que eles fizeram para Jesus. Como que eram incrédulos. Por isso que Jesus disse, vocês não creem. É necessário que vocês creiam naquele que Ele enviou, que Deus enviou. Então eles não criam no Filho, comeram da bênção ali, da multiplicação daqueles pães e não creram. Nada diferente para nós hoje. Quantas vezes a gente só quer a bênção da terra? A gente só quer que Deus dá aquilo, que Deus faça por nós, que Deus multiplique, que Deus dá a bênção, mas na hora mesmo da verdade, na hora da defesa da palavra de Deus, na hora de defendermos Deus com toda a nossa força, defendermos a palavra dEle, de vivermos em santificação para Ele, o que a gente faz? A gente o nega. Assim como essa multidão, eles haviam acabado de comer do pão, e disse, que sinal você pode fazer para que o vejamos e criamos em ti? Que operas tu? Que incredulidade tão grande. Precisamos refletir se nós não estamos da mesma maneira, se não estamos do mesmo jeito, só pedindo, Senhor, abre a porta, quero comprar um carro, Senhor, abre a porta, quero comprar uma casa, Senhor, abre a porta, quero que o Senhor abençoe meu casamento, Senhor, abre a porta, quero que o Senhor me dê uma esposa, Senhor, abre a porta, quero que o Senhor me abençoe nos meus negócios, nas minhas finanças, Senhor, opera as maravilhas, Senhor, faz isso por meu filho, Senhor, faz isso por meu marido. Mas na hora de defendermos a palavra dele, vivemos a santificação para ele, e o Senhor dá todas as bênçãos como deu para essa multidão. A multidão se alimentou e depois, o que queres? Que fazes tu para que em ti nós creiamos? O que a gente pode ter para ver, para poder crer, defender a tua palavra? O que a gente pode fazer para que a gente seja santificado cada dia, que se cumpra na nossa vida aquela oração que Jesus ensinou, santificado seja o vosso nome e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. No céu a vontade de Deus é feita e na terra nós negligenciamos a vontade de Deus todos os dias. A palavra de Deus diz que nós crucificamos novamente o Rei da Glória quando a gente deixa a verdade, a gente deixa a santificação,
A gente deixa o engano, a mentira, a gente deixa distorcer da palavra, a gente deixa distorcer do que a palavra de Deus fala, a gente pisa nela. A palavra de Deus fala de um jeito, não, isso não tem problema, isso era para antigamente, isso era para a igreja do princípio, hoje modernizou, não é assim mais. Nós precisamos colocar a mão na consciência, como nós estamos vivendo, porque a gente não seja como essa multidão, trabalhar pela comida que perece, mas que nós possamos trabalhar pela comida que permanece para a vida eterna, a qual Deus nos dará, porque para isso Deus Pai nos selou. Então vamos meditar e refletir nessa palavra e que nós possamos ficar em pé na presença de Deus, servindo a Deus com santificação, com um desejo sincero de defendermos a palavra dele, que a primeira defesa da palavra de Deus seja na nossa vida, a primeira defesa da palavra de Deus seja o nosso viver, o nosso modo de viver, começarmos a olhar para as Escrituras e deixar ela entrar no nosso coração e a gente perceber com amor e carinho cada palavra de Deus que está aqui, porque é para nosso proveito, é para nossa salvação. Esse aqui é o mapa, o caminho para que a gente possa herdar a salvação. Não adianta fugirmos dela. Quantos e quantos ministérios, pastores, obreiros têm fugido dessa palavra verdadeira e têm vivido e ensinado as ovelhas a andarem de qualquer forma, longe da presença do Espírito Santo, como essa multidão querendo só a comida que perece. Mas Deus tem nos alertado: não trabalhe pela comida que perece, mas pela que permanece para a vida eterna, porque essa é que nos reservará um repouso naquele dia, quando o Senhor voltar e buscar a sua igreja. Que assim o Senhor Jesus te abençoe, medite na palavra de Deus, busque o Senhor, que nós possamos unidos estar buscando ao Senhor, clamando ao Senhor, andando em santificação, porque o lema é esse: ser santos, porque eu sou santo, assim disse Jesus. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Então nós precisamos ser separados de toda forma que a gente pensar, que a gente parar para pensar e para analisar, nós precisamos entender, nós somos separados, nós temos que ser santificados, nós precisamos santificar, porque sem santificação eu não verei a face do meu Senhor. Dura coisa vai ser ficar de fora, então não queiramos ficar de fora, queiramos buscar o Senhor e se Ele falar assim: meu filho, o que tens para mim hoje? A gente possa dizer: eis-me aqui, Senhor, faça como tu queres. A gente sentir que está preparado, né? Não é clamar por misericórdia ou ir parar onde a gente não queria e nem nunca almejou, porque ninguém almeja a condenação, mas a condenação é esta: aquele que não anda na luz vai permanecer em treva. E a luz é Jesus e é a palavra dele. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, que não nos deixa errar. Deus não nos deixa errar, Deus não nos deixa andar no caminho tortuoso, mas Ele nos guia num caminho reto, um caminho de justiça, e os seus juízos são eternos. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Amém.